Toda mulher é uma juíza silenciosa, e você está sendo julgado agora mesmo. Você chega em casa depois de mais uma noite que parecia promissora. Fez tudo o que achava que deveria fazer. Foi educado, prestou atenção no que ela dizia, riu nos momentos certos, ofereceu companhia, talvez até um elogio sincero. E ainda assim, algo ficou estranho. Ela respondeu curto no WhatsApp. O encontro terminou mais cedo do que você imaginava. Ou pior, você ouviu aquela frase que se tornou o pesadelo silencioso de todo homem que tenta acertar. Você é tão legal, mas... E na semana seguinte, apareceu nos stories dela um cara que não faz metade do que você fez. A dor aqui não é só a rejeição. Rejeição você já conhece. O que corrói por dentro é a sensação de que existe uma regra invisível, um código secreto que todas as mulheres parecem compartilhar e que você simplesmente não consegue decifrar. É como se todo mundo tivesse recebido o manual do jogo, menos você. E o pior, você nem sabe onde errou. O que poucos homens entendem é que essa confusão não é acaso. Não é sorte, azar ou uma questão de ser bonito ou feio, rico ou pobre. Por trás da cortina do comportamento feminino, existe um mecanismo constante, silencioso e brutalmente eficiente. Toda mulher, desde a mais doce até a mais explosiva, carrega dentro de si uma espécie de tribunal invisível. E o juiz desse tribunal não é a razão, não é a lista de qualidades que ela diz procurar, nem o quanto você a tratou bem. O juiz é o instinto. Um instinto construído ao longo de milênios, programado para uma coisa e uma coisa só. Identificar se o homem à sua frente pode quebrar ou não. E o teste não demora horas, não leva dias. Ela já começa a julgar você nos primeiros 15 minutos de interação. 15 minutos. Uma conversa banal, um olhar, uma hesitação. Uma resposta dada rápida demais ou devagar demais. Nesse intervalo curto, ela já coletou informações cruciais sobre algo que você nem sabia que estava entregando. O seu nível de confiança real. Você quer decifrar o código? Claro que quer. Quer saber com antecedência se aquela atitude vai gerar atração ou desprezo. O seu desejo oculto, aquele que você talvez nunca tenha colocado em palavras, é pela previsibilidade do desejo dela. Você quer recuperar o controle da situação. Quer parar de pisar em ovos. Quer olhar para uma mulher e saber com clareza cirúrgica se ela está te testando ou se está genuinamente interessada. Mas aqui está a primeira grande reviravolta, que ninguém teve coragem de te contar. O problema nunca foi o que você fez ou deixou de fazer. O problema é que você, sem saber, está falhando em um teste que ela aplica antes mesmo de decidir se vale a pena investir em você. E o mais assustador é que você está falhando exatamente porque está tentando agradar. A grande revelação deste conteúdo é dura, mas vai te poupar anos de frustração. Mulheres não testam homens bons, elas testam homens inseguros. Se você tem um pingo de dúvida sobre o próprio valor, ela vai farejar. Não importa o quanto você male, o quanto você estude, o quanto você ganhe. Se por dentro existe um espaço vazio que precisa da validação dela para ser preenchido, ela vai sentir. E então, inconscientemente, ela vai cutucar aquela ferida. Vai te ignorar. Vai demorar para responder. Vai fazer um comentário provocador. Não por maldade. Na maioria das vezes nem ela sabe que está fazendo isso. É puramente instintivo. Ela está jogando uma isca para ver se você morde. Está criando um pequeno terremoto emocional para ver se sua estrutura desaba ou se mantém firme. O teste, no fundo, é um espelho do seu vazio interior. Se você se desespera, ela confirma que você não era confiável. Se você mantém a calma, ela relaxa. E é nesse relaxamento que nasce o desejo. Prepare-se. Vamos tirar a venda. O jogo não é sobre agradar. Nunca foi. É sobre não tremer quando o holofote vira para você. É sobre não precisar que ela te aprove para saber quem você é. Você está prestes a entender o segredo que as mulheres nunca contam. Não porque escondem de propósito, mas porque elas mesmas não sabem que estão revelando.
E a partir de agora, você vai aprender a reconhecer cada teste, cada provocação, cada silêncio calculado, e vai descobrir que a única resposta que funciona é a que vem de um lugar que ninguém pode tirar de você. A certeza inabalável de que você já é inteiro, com ela ou sem ela. Ela chega atrasada propositalmente. O que você faz? Rir, reclamar, aguardar feito um cão? Você já esteve nessa cena mais vezes do que gostaria de admitir. Combinou um encontro. Chegou no horário, talvez até antes. Escolheu um lugar legal, se arrumou, planejou a conversa. E aí ela aparece 20, 30 minutos depois. Às vezes até mais. Quando finalmente chega, com aquele sorriso meio sem graça, ou uma desculpa esfarrapada sobre o trânsito, o que você faz? Se você é como a maioria dos homens que tentam ser compreensíveis, você engole a seco, força um sorriso e solta um sem problemas, acontece. Por dentro, porém, o cenário é outro. Há uma ferida sendo aberta. Há uma sensação de desrespeito que você empurra para debaixo do tapete, porque não quer parecer carente, não quer criar conflito, não quer estragar a noite que ainda nem começou direito. O que você não percebe é que ao dizer sem problemas, você acabou de vender um pedaço da sua dignidade por um sorriso de alívio dela. E o preço desse negócio, você vai pagar depois, na forma de menos atração, menos respeito e, no fim, outra rejeição que você não vai conseguir explicar. Essa dinâmica tem um nome no mundo da psicologia comportamental aplicada aos relacionamentos. Chama-se teste de congruência. E é um dos testes mais comuns e mais traiçoeiros que uma mulher aplica, muitas vezes sem nem perceber que está testando. O que ela quer ver é simples. A sua postura confere com a sua reação. Você se vende como um homem de valor, seguro de si, que sabe o que merece? Então por que você está ali, esperando igual a um cachorro que não larga o osso, aceitando o desrespeito sem pestanejar? A mente inconsciente dela faz a seguinte conta: se ele tolera desrespeito agora, é porque não tem opções. É porque ele precisa de mim mais do que eu preciso dele. É porque no fundo, ele não acredita que merece tratamento melhor. E a partir do momento que ela conclui isso, o jogo virou. Você deixou de ser o caçador para virar a presa. Pior, você deixou de ser uma presa interessante para virar uma presa fácil, sem graça, que não desperta nem o instinto de caça. A revelação que vai doer agora, mas que vai te salvar de anos de humilhação silenciosa, é a seguinte: a mulher ama quando você a confronta com calma, não com agressividade, não com gritos, não com chantagem emocional, mas com uma firmeza serena, quase entediada. Você se atrasou. Não vou tolerar isso de novo. Vamos remarcar. Dito com voz neutra, olho no olho, enquanto você se levanta da cadeira e se prepara para ir embora. Isso, meu amigo, é um dos maiores afrodisíacos que existem para o inconsciente feminino. Porque nesse momento, você mostrou algo mais valioso do que flores, jantares caros ou promessas de futuro. Você mostrou que tem uma coluna vertebral. Mostrou que o seu tempo é valioso. Mostrou que você não está desesperado. E mostrou, acima de tudo, que você não precisa dela para se sentir completo. É nesse vácuo de necessidade que o desejo dela começa a nascer. Você acabou de passar no teste mais difícil que ela poderia aplicar. E adivinhe, ela nunca mais vai se atrasar para um encontro com você. A partir de hoje, você precisa ressignificar o descaso. Cada vez que ela te deixa no vácuo, cada vez que ela demora a responder uma mensagem simples, cada vez que ela chega atrasada ou cancela um plano em cima da hora, ela está te dando uma oportunidade de ouro. Uma chance de mostrar, através da sua ação, e não das suas palavras, se você é um homem ou um menino carente. O menino manda mensagens de texto emendando uma na outra. O menino pergunta, tudo bem, 3 vezes seguidas. O menino aceita qualquer migalha de atenção com um sorriso no rosto. O homem, por outro lado, usa o silêncio como armadura. Ele não corre atrás, não se explica, não implora. Ele simplesmente se retira. E quando se retira, ele não some com drama, ele some com dignidade. Ele não bloqueia,
não faz textão, não posta em direta. Ele apenas para. E nesse silêncio, a mente dela começa a trabalhar. Ela começa a se perguntar o que houve, começa a sentir a sua falta, começa a sentir o peso real da sua ausência. E quando ela sentir esse peso, o jogo de poder se inverte. Agora é ela quem precisa provar algo para você. Ser indiferente ao que não te valoriza não é grosseria, não é joguinho, não é tática barata de pick-up artist. É um muro silencioso, sólido, construído com o cimento do seu auto-respeito. E toda mulher, no fundo do seu instinto mais primitivo, respeita um homem que sabe construir os próprios muros. Porque um homem de muros não é qualquer um que entra. Ele exige postura, ele exige reciprocidade, ele exige que ela se esforce para estar ali. E é nesse esforço, nessa pequena tensão de não saber se você vai ficar ou vai embora, que o desejo genuíno se acende. Faça o teste hoje mesmo. Na próxima vez que ela te deixar esperando, não espere. Levante e vá. Não mande mensagem explicando. Não reclame. Simplesmente suma e observe, com uma xícara de café na mão, a mágica acontecer. E quando sentir falta, ela mesma vai correr atrás. Não porque você pediu, não porque você merece, mas porque você provou, sem dizer uma palavra, que não está mendigando a atenção de ninguém. Ela fala que odeia homem que trata a mulher mal, mas se apaixona por um. A mentira que você precisa entender. Você já deve ter vivido a cena clássica do homem que faz tudo certo. Abre a porta do carro para ela. Escolhe um restaurante que ela mencionou nas redes sociais. Paga a conta sem pensar duas vezes. Dá flores em um dia qualquer, só para mostrar que lembrou dela. E no final de tudo, depois de semanas ou meses de investimento emocional e financeiro, ela simplesmente some. Ou pior, aparece nos braços de um cara que visivelmente não faz nem metade do que você fez. Um cara que responde de forma grossa, que não paga nada, que some por dias e reaparece como se nada tivesse acontecido. E você fica ali, olhando para o teto do quarto, tentando entender onde foi que errou. A sensação que domina é a da traição da lógica. Não era para ser assim. Você foi o melhor homem que ela poderia encontrar. Tratou bem, respeitou, esteve presente, e ainda assim, ela escolheu outro. A conclusão que muitos homens tiram desse cenário é profundamente autodestrutiva. Mulher só gosta de sofrer, ou mulher gosta de homem que trata mal. É uma conclusão errada, mas compreensível. Errada porque coloca a culpa no lugar errado. Compreensível porque de fora é exatamente o que parece. O que você precisa entender, e isso vai doer mas vai te libertar, é que o chamado cafajeste não atrai porque é rude, ou porque bate na mesa. Ele não atrai porque é um monstro. Ele atrai por uma razão muito mais simples e muito mais dolorosa de encarar. Ele não busca aprovação. Ele não fica ansioso pensando no que ela vai achar. Ele tem opinião própria e não se dobra aos caprichos dela para ser aceito. Ele tem uma vida, uma missão, uma identidade que não depende da validação feminina. E o mais importante de tudo, ele não negocia o próprio valor. Se ela age com desrespeito, ele se afasta. Se ela testa os limites, ele mantém a posição. Ele não precisa ser rude para fazer isso. Ele simplesmente não se rebaixa. E o seu erro, o erro do homem bom que está lendo isso agora, foi ter confundido gentileza com servidão. Você achou que ser bom significava abrir mão da sua coluna vertebral. Achou que ser respeitoso significava aceitar qualquer comportamento. Achou que ser cavalheiro significava nunca dizer não. E nessa confusão, você se transformou em um homem que entrega tudo de si, sem receber nada em troca. Você virou um provedor de atenção, validação e conforto emocional. E pior, virou um provedor barato, porque não cobra pelo serviço. A revelação inesperada que vai reorganizar a sua mente agora é a seguinte: o segredo não é ser babaca. Nunca foi. O segredo é ter uma coluna vertebral. Você pode continuar sendo gentil. Pode continuar abrindo portas, pagando contas, oferecendo flores. Nada disso é errado em si mesmo.
O que é errado é fazer tudo isso enquanto abandona a sua postura. A atração não está no gesto, e sim na energia por trás do gesto. A mesma rosa dada por um homem que se curva e implora por atenção é humilhante. A mesma rosa dada por um homem que mantém a postura, que não precisa daquilo, que oferece porque quer e não porque está mendigando, essa rosa tem peso. A mulher percebe essa diferença em milissegundos. O problema nunca foi você abrir a porta. O problema é você abrir a porta e, ao mesmo tempo, entregar as chaves da sua autoestima para ela. Você pode ser o homem mais gentil do mundo, desde que, se ela te tratar mal, você feche a porta e vá embora sem olhar para trás. Pode pagar o jantar, desde que, se ela for mal educada, você levante da mesa e vá embora no meio do prato principal. Pode elogiar, desde que, se ela ridicularizar sua vulnerabilidade, você retire o elogio com a mesma elegância com que o ofereceu. O erro fatal que a maioria dos homens que se consideram bons comete é achar que reclamar dos cafajestes vai resolver alguma coisa. Você pode passar horas no bar, com os amigos falando mal de mulher, chamando elas de interesseiras, dizendo que só gostam de bandido. Enquanto você reclama, eles estão na cama com a mulher que você queria. O problema não é o cafajeste, o problema é que ele tem algo que você não tem. E isso não é sobre dinheiro, beleza ou shape. É sobre postura. É sobre a linguagem corporal que diz, eu sou o prêmio. É sobre o olhar no olho que não se desvia, porque você não tem nada a esconder. É sobre a fala pausada, sem ansiedade, sem pressa de preencher o silêncio com palavras inúteis. E é sobre um não, dito sem explicação. Quando você aprende a dizer não, sem dar justificativa, sem se desculpar, sem tentar amenizar, você deixa de ser um homem reativo e passa a ser um homem referência. E mulher nenhuma testa uma referência. Ela se aproxima ou se afasta, mas nunca testa, porque testar exige que ela duvide de você. E quando sua postura é inabalável, não sobra espaço para dúvida. Uma águia não discute com galinhas. Ela simplesmente voa. E enquanto voa, as galinhas lá embaixo cacarejam, apontam os defeitos dela, dizem que ela é arrogante, que ela não é tão forte assim. A águia não ouve, não porque seja surda, mas porque o ambiente dela é outro. A águia não precisa convencer ninguém de que é uma águia. As galinhas também não precisam convencer ninguém de que são galinhas. O problema começa quando você se comporta como uma galinha que quer parecer águia. Aí sim, mulher nenhuma respeita, porque o fingimento é mais frágil do que a humildade real. Se você é uma galinha, seja uma galinha autêntica. Mas se quer ser tratado como águia, pare de querer agradar o galinheiro. Pare de buscar validação de quem não está no seu nível. Pare de baixar o seu voo para ser aceito por quem não sabe voar. As mulheres que estão acostumadas com os cafajestes já sentiram na pele o que é um homem de verdade. E elas sabem, no fundo, que aquele cara não presta. Mas pelo menos ele tem coluna. Pelo menos ele não se dobra. Pelo menos ele não implora. O que elas sentem por você, muitas vezes não é desprezo, é tédio. E tédio é o assassino silencioso da atração. A boa notícia é que você pode reverter isso hoje, agora, sem mudar sua essência gentil. Basta recolocar a coluna no lugar. Basta lembrar que você é a águia. E voar. Ela postou uma foto triste. Você correu para o direct. Parabéns. Você falhou no teste mais básico. Você está rolando o feed do Instagram, sem compromisso. E de repente aparece uma foto dela. Não é uma foto qualquer. É daquelas que ela posta com uma legenda melancólica, uma música de fundo que fala sobre solidão, ou talvez um selfie com um olhar perdido, sem sorriso. Imediatamente algo se move dentro do seu peito. Não é pena exatamente. É uma mistura de preocupação genuína com uma oportunidade que você enxerga. Agora ela está frágil. Você pensa. Agora ela precisa de alguém. Agora é a minha chance de mostrar que eu sou diferente. Que eu me importo. Que eu estou aqui para ela. E antes que seu cérebro racional possa intervir, seus dedos já estão digitando. Oi, tudo bem? Vi sua foto, parece que algo não vai bem. Quer conversar?
Estou aqui para o que precisar. Você aperta enviar com o coração aquecido, sentindo-se o cavalheiro, o herói, o ombro amigo. Por dentro você já está comemorando. Ela vai ver como eu sou atencioso. Você sussurra para si mesmo. Dessa vez ela não vai me ignorar. Só que a resposta quando vem, é gelada. Um obrigada seco. Ou pior, visualizado e ignorado. Ou pior ainda, ela responde com uma figurinha sem compromisso, e volta a postar stories felizes com outros caras. E você fica ali, olhando para o celular, sentindo aquele nó no estômago. Aquele gosto amargo de ter se exposto de graça. O que aconteceu? Você foi solidário, foi humano, foi presente. Onde está o erro? O erro, meu amigo, é mais profundo do que você imagina. Você acha que estava sendo cavalheiro, mas a verdade que ninguém teve coragem de te contar, é que você estava mendigando atenção disfarçada de preocupação. Não era sobre ela, era sobre você, sobre a sua necessidade de ser útil para ser notado, sobre a sua ansiedade de que, se você não agisse rápido, outro homem iria consolar ela primeiro. Você correu para aliviar a sua própria insegurança, e o inconsciente dela captou isso em menos de um segundo. Isso tem um nome na dinâmica de poder entre os sexos. Chama-se validação emocional invertida. Quando você corre atrás dela em um momento de fragilidade sem que ela tenha pedido, sem que ela tenha aberto a porta para esse tipo de aproximação, você está dizendo uma frase muito clara, mesmo sem abrir a boca. Minha energia emocional depende do seu humor. Você está entregando o controle. Está dizendo que quando ela está mal, você também fica mal. Que o seu centro de gravidade está ancorado no bem-estar dela. E o que era para ser um gesto de força, eu sou seu porto seguro, se transforma em um gesto de fraqueza. Sem você feliz, eu não consigo funcionar. Você se coloca na posição de servo, não de parceiro. E aqui está o ponto que dói. O servo não desperta desejo. O servo desperta conforto, quando muito. E quando o conforto vira tédio, ela te substitui por alguém que gere tensão, incerteza, adrenalina. Alguém que não está ali para resolver os dramas dela, mas para convidá-la para um jogo mais interessante. A revelação que vai te poupar de anos de messias emocional é a seguinte: mulheres testam sua estabilidade emocional justamente criando pequenos dramas. Muitas vezes nem é consciente. É um padrão antigo, um termômetro. Ela posta a foto triste. Ela reclama do chefe. Ela desabafa sobre a amiga falsa. E ela espera. Ela observa de longe quem vem correndo com a capa de super-herói e quem mantém a calma. O que ela quer ver não é quem se preocupa mais. O que ela quer ver é quem desaba junto com ela e quem continua sendo uma montanha inabalável. O homem que se desespera para validar, que manda textão de apoio, que pergunta "o que aconteceu, meu amor?" 3 vezes seguidas, esse homem é visto, no fundo, como fraco, porque ele mostrou que não tem filtro emocional, mostrou que qualquer oscilação de humor dela vira uma oscilação de humor nele. Por outro lado, o homem que observa, espera e só age se for realmente necessário, esse sim desperta segurança. E segurança, para o inconsciente feminino, é o pré-requisito mais importante para o desejo. Não adianta ter shape, dinheiro, carro, status, se você desaba emocionalmente na primeira crise que ela apresenta. Então vamos ao método simples que vai mudar completamente a sua reação automática. 3 etapas. Primeiro, observe. Apenas observe. Veja o que ela postou, o que ela disse, mas não faça nada nos primeiros 15 minutos. Deixa o drama assentar. Deixa a poeira baixar. Segundo, espere o drama passar, porque ele sempre passa. Dramas emocionais femininos, principalmente os das redes sociais, têm um ciclo de validade muito curto. Em 1 hora, ela já postou outra coisa. Em 2 horas, já esqueceu o que estava sentindo. Se você interferir no pico do drama, você vira parte do problema. Se você espera o vale, você vira a solução. Terceiro, se for algo grave, e grave mesmo, perda de familiar, doença, acidente, aí sim você age, mas age com ação fria e resolutiva, não com emoção afogada.
Você não pergunta como você está se sentindo 15 vezes. Você pergunta, você precisa de algo objetivo? Você fala, estou aqui, resolve isso. E acredite, um estou aqui, resolvemos juntos, dito com calma e firmeza, é infinitamente mais sexy do que um meu Deus, o que aconteceu, amor? Me conta tudo, vou te salvar. Porque o primeiro mostra um homem, o segundo mostra um menino emocionado, que quer ser herói, para se sentir importante. Sua atenção é um diamante, não é areia da praia, não é moeda corrente para ser jogada em qualquer buraco emocional que ela abrir. Você precisa fazer com que ela trabalhe para conquistar o seu conforto. Sim, o seu conforto. Porque se você está ali, atento, presente, disposto a ouvir, isso tem valor. E tudo que tem valor, precisa ser conquistado. Quando você para de correr atrás de cada foto triste, de cada indireta, de cada desabafo público, algo muda na dinâmica. Ela sente o peso da sua ausência. Ela percebe que você não é mais um cachorro que late sempre que ela chama. E nesse vazio, nesse pequeno vácuo de atenção, a mente dela começa a se perguntar: por que ele não veio falar comigo? Será que ele está ocupado? Será que ele conheceu outra pessoa? Será que eu fiz algo errado? Percebeu o que aconteceu? A chave virou. Agora é ela quem está ansiosa. Agora é ela quem busca a sua validação. E a partir desse momento, você deixou de ser o fantasma da validação para se tornar o homem que valida, o juiz, não o suplicante. Você cria um romance inteiro na cabeça, antes mesmo do primeiro beijo. Aí, na vida real, você treme e falha. Ela respondeu sua mensagem, apenas isso. Um oi, tudo bem? Simples, talvez um emoji. E de repente, dentro da sua cabeça, um universo inteiro começa a ser construído. Você não está mais no seu quarto, no metrô ou no escritório. Você está projetando o futuro. Começa a imaginar o primeiro encontro, o primeiro beijo, o primeiro final de semana juntos. Já pensou em como vai apresentar ela para seus amigos? Como vai ser o Natal? Como vai ser a viagem que vocês vão fazer? Ela ainda nem confirmou se quer sair com você, e você já escolheu até o nome do cachorro que vocês vão ter. Parece exagero, mas se você for honesto consigo mesmo agora, vai lembrar de pelo menos 3 situações, nos últimos meses, em que sua mente fez exatamente isso. Criou castelos de areia, antes mesmo da maré da realidade chegar perto. E o resultado? O resultado é sempre a mesma dor. A quebra violenta entre o que você fantasiou e o que realmente aconteceu. Você imaginou uma noite perfeita, cheia de química, risos, conexão profunda. E na vida real, você gaguejou, ficou em silêncio nos momentos errados, suou frio e sentiu um alívio enorme quando o encontro acabou, porque a tensão era insustentável. Ou pior, você nem tentou. Criou tanta expectativa que o medo de estragar tudo te paralisou. Você ficou ali, olhando para o número salvo no celular, ensaiando a mensagem perfeita que nunca foi enviada. Enquanto você imaginava, outro homem agia. Enquanto você construía castelos, ele construía memórias reais com ela. E você ficou com o fantasma do "e se" roendo sua alma. Essa dor não é pouca coisa. É o luto por algo que nunca existiu. É o preço mais caro que a mente masculina paga por não saber lidar com a própria ansiedade diante da possibilidade do amor ou do desejo feminino. Aqui está o conceito que você precisa gravar na mente. Isso se chama rejeição imaginária. Ela não te rejeitou. Ela rejeitou o personagem ansioso e necessitado que você se tornou por causa da expectativa. Pense bem. Antes de construir o romance, você era um homem normal. Tinha senso de humor, tinha opiniões, tinha uma vida. No momento em que você colocou ela num pedestal, você encolheu. A sua linguagem corporal mudou. Seus ombros se curvaram levemente. Sua voz ficou um tom mais aguda, mais hesitante. Você começou a rir de piadas que não tinham graça, só para agradar. Começou a concordar com opiniões que não faziam sentido para você. Começou a se explicar demais,
a justificar coisas que nem precisavam de justificativa. E tudo isso porque o medo do ridículo, o medo de que ela não correspondesse à altura do romance que você criou, congelou seu charme natural. Você deixou de ser você mesmo para tentar ser o ator principal de um filme que só existia na sua cabeça. E o pior, ela sentiu cada microexpressão de desespero. O segredo que as mulheres nunca contam, justamente porque ele opera no nível mais profundo do inconsciente, é que elas detectam o medo em você antes mesmo que você perceba que está com medo. Não é mágica, é biologia. O olho humano capta micromovimentos faciais que duram frações de segundo. A sua mão suando ligeiramente antes de tocar nela. O seu sorriso forçado que não atinge os olhos. A sua voz que sobe meia oitava quando você fala com ela, comparado a como você fala com seu melhor amigo. A forma como você desvia o olhar no momento em que ela te encara de volta. Tudo isso são sinais. E o cérebro dela, programado por centenas de milhares de anos para avaliar ameaças e oportunidades, processa esses sinais em milissegundos. A conclusão é rápida e brutal. Ele está com medo. Se ele está com medo, ele não é confiável. Se ele não é confiável, ele não é um bom parceiro. Próximo. E assim, sem ela dizer uma palavra, sem ela levantar um dedo, você foi eliminado. E adivinhe quem plantou a semente desse medo? Você mesmo. Pela fantasia, pelo futuro imaginado que nunca existiu, pelo labirinto mental do "e se". Portanto, aqui está o erro fatal que você precisa extirpar da sua mente hoje. Parar de perguntar o que ela vai achar de mim. Essa pergunta é a mãe de todas as derrotas. Porque enquanto você está preocupado com o julgamento dela, você se coloca automaticamente na posição de julgado. Você vira o réu. Ela vira a juíza. E o jogo já começou com você perdendo. O homem confiante, aquele que você inveja secretamente mas não sabe como imitar, faz uma pergunta completamente diferente. Ele pergunta: o que eu acho dela? Note a inversão sutil e poderosa. O julgador agora é ele. Ele não está ali para ser aprovado. Ele está ali para avaliar se ela merece o tempo, a atenção, a energia, o investimento emocional que ele poderia oferecer. Ele é o prêmio. Não porque seja arrogante, mas porque entendeu uma verdade fundamental. Você não pode desejar genuinamente algo que você precisa mendigar. O desejo verdadeiro só floresce no território da abundância, da escolha, da sobra, não na escassez de quem está desesperado para ser escolhido. Arranque o espelho do futuro da sua frente. Arranque ele agora. Ele não serve para nada além de te mostrar monstros que não existem. Viva-o agora. A única realidade que importa é o momento presente, a troca de olhares, as palavras que estão sendo ditas, a química que está acontecendo ou não acontecendo. O resto é ilusão, e a ilusão destrói a ação. O homem desejado não é aquele que tem o melhor plano, o mais elaborado roteiro, a mais bela fantasia. O homem desejado é aquele que não precisa de plano, porque ele sabe que com a postura certa, qualquer desvio vira caminho. Ele é o plano. Ele não depende do cenário. Ele carrega o cenário dentro de si. Então, pare de ser a onda que implora pela rocha, que se despedaça na areia tentando encontrar um lugar para existir. Seja a rocha. A rocha não precisa de validação do mar. Ela simplesmente está ali, inabalável. E o mar, inevitavelmente, vem beijar seus pés, sem pressa, sem desespero. Porque o mar respeita quem não treme. E o desejo feminino, no fundo, é exatamente como o mar. Você age de forma diferente perto dela, fica mais baixo, ri de piadas ruins. Isso é o teste final, o mais cruel. Você sente, não precisa nem olhar no espelho. Você sente no corpo que algo muda quando ela está por perto. Antes dela chegar, você estava relaxado, confiante, talvez até engraçado com os amigos. Aí ela aparece, e um frio percorre sua espinha. De repente você começa a medir cada palavra. Pensa 3 vezes antes de falar qualquer coisa, com medo de soar bobo ou inadequado. Sua postura se encolhe imperceptivelmente. Seus ombros que antes estavam abertos, agora se fecham ligeiramente. Você ri de piadas que não têm graça, só para mostrar que está de bem com a vida.
Concorda com opiniões que no fundo acha absurdas. E o pior, você sente que precisa pisar em ovos, que qualquer deslize pode custar a chance que você tanto quer. Essa é a dor da máscara social. O cansaço de performar um homem que você não é. O desgaste de atuar em um teatro onde o roteiro foi escrito pelo seu medo, não pela sua verdade. E o mais trágico, você sabe no fundo, que ela não está comprando o personagem. Ela está estranhando. Ela está sentindo que tem algo errado, algo forçado, algo que não encaixa. E você continua atuando, cada vez pior, como um ator que esqueceu a fala e agora improvisa com desespero. O que está em jogo aqui é o que os psicólogos chamariam de consistência emocional. E a mulher, meu amigo, testa isso o tempo todo. Ela testa se você é o mesmo homem quando estão a sós, quando estão com amigos, quando estão numa situação de estresse, quando algo dá errado. Porque inconsistência, para o inconsciente feminino, é sinônimo de insegurança. Se você é um homem na rua e um menino em casa, ela não confia. Se você é seguro quando está no controle e desaba quando algo foge do planejado, ela não confia. Se você é autêntico com os outros e vira um camaleão perto dela, ela não confia. E quando a confiança vai embora, a atração segue junto, porque a atração sem confiança, para a psique feminina, é como fogo sem oxigênio. Pode durar um instante, mas não se sustenta. Então, quando você se encolhe perto dela, quando sua personalidade se contrai, quando sua voz fica mais baixa e seus gestos mais tímidos, ela conclui, sem pensar racionalmente, que você tem algo a esconder, ou que está fingindo ser algo que não é, ou que tem medo de ser descoberto. E nenhuma dessas conclusões leva ao desejo. Todas levam a um afastamento gradual, educado, silencioso, que você só percebe quando já é tarde demais. A revelação mais cruel de todo esse aprendizado é a seguinte: ela quer te ver falhar. Ela não quer o homem perfeito que nunca erra. Esse homem não existe, e ela sabe. O que ela quer é ver como você reage depois do erro. Ela quer ver você perder a paciência, gaguejar, cair, quebrar a taça de vinho, falar uma besteira. Porque é nesse momento de fracasso, real, não imaginário, que a verdade sobre você aparece. Se você cair e rir de si mesmo, se levantar com orgulho, limpar a roupa e continuar a noite como se nada tivesse acontecido, você é indestrutível. Você mostrou que sua autoestima não depende de performance. Mostrou que você é maior do que seus erros. Mostrou que não precisa ser perfeito para ser valioso. Isso sim, gera atração profunda. Agora, se você cair e ficar vermelho de vergonha, se começar a se desculpar compulsivamente, se tentar sumir ou colocar a culpa em outra pessoa, aí ela perde o respeito. E quando o respeito vai embora, o desejo morre, não gradualmente, morre de uma vez, como uma vela que se apaga não porque o vento soprou, mas porque o pavio acabou. Então pare de tentar ser perfeito. A perfeição é chata. A perfeição não respira. A perfeição não transa gostoso. A perfeição é uma máscara de cera que derrete no primeiro calor da vida real. Seja autêntico com uma pitada de desprezo, não por ela, mas por qualquer pessoa que não te aceite do jeito que você é. O cara que fala, isso aqui tá chato pra caramba, vamos fazer outra coisa e levanta da cadeira sem esperar permissão, é infinitamente mais interessante do que o que concorda com tudo, com um sorriso amarelo estampado no rosto. Por quê? Porque o primeiro tem preferências, tem opinião, tem personalidade. O segundo é um eco, e ninguém deseja um eco. O eco pode ser útil num momento de solidão, mas ninguém escolhe o eco para ser parceiro de jornada. Portanto, deixe ela ver suas imperfeições. Deixe ela ver que você não é um ator. Deixe ela ver que você é humano, falho, imperfeito, mas inteiro. Um homem inteiro com falhas é muito mais atraente do que um homem perfeito que não existe. Não seja um camaleão que muda de cor para agradar o ambiente. O camaleão é um mestre da sobrevivência, mas ninguém deseja um camaleão. Seja o predador. O predador não muda de cor para agradar. Ele muda de cor para caçar, quando necessário, mas no fundo ele sabe, a floresta é que tem que se adaptar a ele, a presa que corre, o ambiente que o acolhe, o território que ele marca.
O predador não precisa se esconder da própria natureza. Ele não encolhe quando outro animal se aproxima. Ele mantém a postura, avalia e decide se ataca ou recua por estratégia, nunca por medo. É isso que ela quer ver. É isso que ela testa, sem saber que está testando. Quando você age de forma diferente perto dela, quando diminui sua energia, quando traz sua própria personalidade para ser aceito, você falha no teste final. Você se revela não como predador, mas como presa. E presa, meu amigo, não atrai. Presa alimenta. E depois que a fome passa, o que sobra? Nada. Absolutamente nada. Chega de jogar o jogo dela. Você vai construir o seu próprio campo. Você percorreu um caminho que poucos homens têm coragem de percorrer. Não apenas ouviu verdades desconfortáveis, mas encarou o espelho do próprio comportamento. Viu onde se curvou, onde mendigou aprovação, onde trocou dignidade por migalhas de afeto. Viu que os testes não são maldade, são filtros biológicos, mecanismos inconscientes que mulheres usam para separar o joio do trigo. E o trigo, meu amigo, é o homem que não quebra, o homem que não implora, o homem que é inteiro, independente da presença ou ausência dela. Esses testes existem desde antes da sua avó nascer, desde antes da invenção do WhatsApp, do Instagram, do Tinder. Eles são antigos como a savana, programados para identificar quem pode proteger e quem precisa ser protegido. E você agora sabe o segredo que elas nunca contam, porque nem sabem que estão revelando. O teste é o espelho do seu vazio interior. Se o vazio existe, ele aparece. Se ele não existe, ela relaxa. E no relaxamento dela, no alívio de finalmente encontrar um homem que não precisa ser validado, nasce o desejo mais genuíno e mais profundo que uma mulher pode sentir por um homem. A sua necessidade de aprovação morreu aqui. Se você realmente internalizou o que foi dito, algo mudou para sempre na sua percepção. Você não precisa mais que ela te olhe com admiração para saber que você é foda. Essa certeza não vem de fora. Não vem do like, do comentário, do olhar aprovador. Vem de dentro. E quando vem de dentro, quando é inegociável e inabalável, ela sente. Não porque você contou, não porque você mostrou um carro ou um contra-cheque. Ela sente na sua linguagem corporal, na sua voz, na sua decisão de não correr atrás, no seu silêncio confortável. Ela sente que você não é mais um suplicante no tribunal invisível. Ela sente que você não está ali para ser julgado, mas para observar, para avaliar, para decidir se ela merece ou não fazer parte da sua vida. E essa inversão, essa virada de chave silenciosa, transforma completamente a dinâmica de poder. Agora você não é mais o caçador que persegue. Você é o território que vale a pena ser explorado. Não se trata mais de fazer ela querer você. Essa é uma luta que você já abandonou. Trata-se de você ser tão dono de si, tão habitante da própria vida, que a presença dela vira um luxo, bem-vindo, mas não necessário. E a ausência dela vira um livramento. Você não precisa de ninguém para ser feliz. Essa frase, tão repetida e tão pouco vivida, finalmente faz sentido. Porque felicidade não é um estado que se alcança quando ela finalmente te nota. Felicidade é a linha de base, é o estado padrão. E quando você opera a partir desse estado, você não desespera, não implora, não persegue, não aceita desrespeito. Você simplesmente flui. E a mulher que cruza o seu caminho sente esse fluxo. Ela sente que você não vai se curvar para agradá-la. E é exatamente por isso que ela vai querer se curvar, aos poucos, para estar perto de você. Ela nunca vai te contar isso, não porque seja mentira, mas porque é íntimo demais, inconsciente demais. No fundo escuro do poço instintivo dela, no lugar onde moram os desejos que ela mesma não ousa nomear, ela torce. Torce para que você seja o homem que não se curva. Torce para que você passe no teste. Torce para que você seja forte o suficiente para segurar a barra quando ela tremer. Torce para que você seja a águia que não se importa com o cacarejo das galinhas. Então seja a águia. Não amanhã. Não quando você estiver mais preparado. Agora, hoje,
no próximo encontro, na próxima mensagem, na próxima vez que ela te testar com um silêncio, um atraso, um grama, um você é tão legal. Você já tem o conhecimento. A única coisa que falta é a ação. E a ação começa com uma decisão interna. Eu não vou mais temer o teste. Eu vou aplaudir o teste. Porque é nele, na forja do desconforto, que um homem se torna homem. Não no conforto da aprovação fácil. Não no colo macio da validação barata. Na pedra bruta do teste. E você, agora está pronto para ser a pedra. Se você quer quebrar de vez esse ciclo e parar de ser testado como um menino que precisa de nota para saber que é bom, o primeiro passo é o mais simples e o mais difícil. Pare de temer o teste. Aplauda-o. Agradeça internamente cada vez que ela te provocar, porque é ali que você vai mostrar a sua nova coluna vertebral. É ali que você vai deixar de ser o homem reativo, ansioso, carente, para ser o homem referência, calmo, dono de si. O teste não é seu inimigo. O teste é seu treinador. E todo treinador puxa, aperta, desconforta. Mas no fim do processo, você sai mais forte. Então respire fundo. Olhe no espelho. E reconheça. Você não é mais o homem que entrou neste conteúdo. Você é alguém que entendeu o segredo. Agora, vá lá fora e viva como quem não precisa de plateia para saber que o show é bom.